Olá, pessoal! Continuando o estudo da evolução, vamos ver sobre seleção natural e artificial. E aí a gente vai conhecer como é que funcionam esses processos. Para isso, nós vamos adentrar um pouco mais a fundo sobre a evolução. Então, com relação à evolução sobre os seres vivos, nós vamos dar continuidade falando agora do breve histórico de como se deu essa teoria. Primeiramente, então, nós tínhamos o fixismo, até metade do século XIX, em que considerava que as espécies não mudavam ao longo do tempo, eram criadas por algum ser divino, portanto, não havia mudança nas espécies ao longo do tempo, então não haveria evolução. E aí tem exemplos aqui de cientistas, né, que pensavam desse modo. Então tem Platão, Aristóteles, Linneu e Cuvier. Bom, agora o evolucionismo, também chamado de transformismo, diz que as espécies sofrem transformações, né? Elas se modificam ao longo do tempo. E aí teria espécies, né, que são aparentadas, que são alocadas num grupo. Com isso se chega ao ancestral comum, aqui no caso de mamíferos que comiam insetos, né? Conforme eles foram habitando novos ambientes, foram surgindo também modificações e algumas características através de mutações. Características favoráveis a um determinado ambiente foram selecionadas e a partir da seleção natural e fizeram com que essa espécie pudesse reproduzir-se, né, ter novos descendentes com essas características. E aqueles que não tinham essas condições favoráveis desapareceriam, né, não sobreviveriam naquele ambiente. Então, cada uma dessas espécies que a gente conhece, tanto do presente como do passado, estavam adaptadas, né, a um determinado ambiente. Se esse ambiente se modificou e essa espécie não apresentou novas características, ela foi à extinção. E aqui nós temos a imagem de dois cientistas, né, que sintetizaram melhor essas ideias, o Charles Darwin e o Alfred Wallace. Claro que no contexto que eles estavam, havia outras pessoas, outros cientistas, né, que colaboraram com outros estudos para eles poderem chegar a essa conclusão. Bom, sobre a teoria de Lamarck, ele fala que a evolução consiste numa escala de complexidade. Então, de espécies mais simples, que se modificam ao longo do tempo, dando origem a uma espécie mais complexa. Ele fala também de adaptação, no qual se diz que há uma aquisição de características, e estas características aumentam a probabilidade, né, as chances de sobreviver e deixar descendentes num determinado ambiente. Também ele colocou na sua teoria a lei do uso e desuso, no qual diz que os organismos passariam a usar mais certas partes do corpo para um determinado fim, e outras não. Então, essas que eles não usariam, elas se atrofiariam e com o tempo desapareceriam, e as que eles utilizariam mais no dia a dia se desenvolveriam. E isso seria passado adiante para os seus descendentes. Então, aquilo que ele adquire na vida, ao usar, vai ser passado para os descendentes. E aí, um exemplo, né, que acaba acontecendo nas provas, mas não é a única coisa que Lamarck trouxe, mas é o que é mais conhecido, enfim, são a questão das girafas, né? Então, o ancestral que tinha o pescoço curto para se alimentar, ele começava a esticar o seu pescoço para poder se alimentar, e aos poucos isso foi passado para os seus filhos, que teriam pescoços maiores, por aquele ancestral ter se feito um comportamento de esticar o pescoço. Diferentemente disso, Darwin e Wallace, né, como outros evolucionistas, eles vão colocar que a diversidade das espécies e a adaptação delas ao ambiente ocorre pelo processo de seleção natural que atua ao longo de várias gerações. Então, aqui um exemplo dos estudos do Darwin, dos tentilhões, que é um tipo de ave que ele encontrou
em várias ilhas na América. Então teria um ancestral em comum que deu origem aos demais, que são bastante aparentados. No entanto, em cada ilha vai ter um tipo de planta em quem eles vão se alimentar, ou até de insetos, alguns são insetívoros. Então, cada um desses alimentos que cada um vai comer vai selecionar, acabar selecionando aquele bico mais adaptado para poder se alimentar, sobrevivendo e com isso deixando mais filhos. Aquele que não tem o bico adaptado e só tem aquele recurso para alimento, ele não vai sobreviver, então ele vai ser eliminado. Isso seria a seleção natural atuando, né, a natureza, os recursos atuando sobre as espécies. Postularam também sobre a ancestralidade. Então, espécie semelhante descende de um ancestral em comum. Partindo desse ancestral, as espécies se divergem, né? Então, surgem novas espécies que acumulam características e isso vai acabar diferenciando elas, né? E a gente vai até depois nomear cada uma de um jeito. Falaram, no caso a gente falou da seleção natural, então, para recapitular, depende das condições ambientais desse processo, no qual os indivíduos de uma mesma população, que apresentam características mais favoráveis às condições do meio, podem ter mais acesso aos recursos e, portanto, mais chance de sobreviver. Ah, esse aqui tem um S, tá? Para concordar. Também há mais chances de se reproduzir e transmitir. Sim, porque se o animal ele sobrevive, né, ele vai poder chegar à idade adulta, né, e ter filhos. E aí ele vai passar essa característica, né, que está inscrita no DNA dele. Então não é algo que ele adquiriu ao longo da sua vida, e sim que ele herdou geneticamente do seu ancestral. Ele vai passar para o descendente. Por meio dessa seleção, as populações se modificam ao longo do tempo, né, então elas evoluem. O acúmulo de modificações ao longo do tempo das gerações pode dar origem a novas espécies. Bom, agora para diferenciar, a seleção artificial é aquela que os humanos eles selecionam alguma característica presente em certos indivíduos de uma população em razão de determinada condição. Então, aquilo que é mais que está de acordo com uma determinada função que o ser humano precisa de um animal ou de uma planta, ele seleciona. Então, ele atua selecionando, né, aquilo que precisa e aquilo que não precisa ele não vai acabar utilizando. Bom, sobre a teoria sintética, ela aponta então, né, a sintética no sentido de síntese, né, ela faz um resumo. Então ela aponta as mutações, né, que isso foi conhecido mais tarde, né, que são processos em que ocorrem alterações no material genético, no material DNA, aquele que vai ser herdado, passado de pai para o filho, e a recombinação gênica, que são novas combinações na prole do material genético dos pais. Então, por exemplo, nós filhos somos um pouco diferentes dos nossos pais, porque houve uma combinação um pouco diferente, né, entre a mistura do DNA do pai e a mistura do DNA da mãe. Então, a gente é um pouco diferente dos nossos pais. Não é igual nem cada um deles, a gente é uma mistura, né? Então, as mutações, que essas modificações ao longo do tempo, então erros genéticos na hora da divisão celular, mas a recombinação gênica, essa recombinação dos materiais na hora de dividir, de herdar dos pais, são as principais fontes de variabilidade, né? E isso vai promover a adaptação das espécies a partir da seleção natural. Então, aqui, para a gente retomar algumas coisas, né? Então, Lamarck colocava o meio que criava necessidades para induzir hábitos, comportamentos ali durante a vida do ser vivo, para ele alterar o seu comportamento, e essa alteração trazia algum órgão diferenciado, né, para ser passado adiante para os descendentes. Aquilo que não era utilizado acabaria atrofiando e não seria passado adiante. Então, as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Então, elas são adquiridas ao longo daquela vida que ele serviu. Já o Darwin vai dizer que o meio exerce uma seleção natural, que
favorece os indivíduos que têm uma determinada característica, né, adaptados àquele ambiente. Os outros vão ser excluídos. No seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação. E os mais aptos, então, se eles vão viver mais tempo, vão chegar à fase adulta e vão poder reproduzir-se. Aí, eles vão transmitir as suas características. E aqui uma retomada, né, do lamarckismo, né, de teoria de Lamarck, de Darwin, e chegando na teoria sintética, ou neodarwinismo. Então, Lamarck também pensava na evolução, só que um pouco diferente, né? Ele pensava que o ambiente estimulava a mudança dos seres vivos. Daí chegou à conclusão disso, os mecanismos evolutivos seriam a lei do uso e desuso, né? O que o uso vai provocar o desenvolvimento de uma característica no corpo e o desuso vai atrofiar. E vai ocorrer a transmissão da característica daquilo que é adquirido ao longo do tempo. Já o Darwin vai pensar, também evolucionista, né? Ele vai pensar na variabilidade da população, a seleção natural das formas mais adaptadas àquele ambiente. Então, quem tiver a adaptação, que nasceu com aquela adaptação do seu DNA, enfim, e estiver de acordo com aquele ambiente, um bico específico para aquele inseto, aí ele vai chegar à fase adulta e vai poder deixar filhos. Essas características acumuladas elas vão dar origem a novos indivíduos, melhor dizendo, a novas espécies. Então, o ambiente ele tem esse papel de selecionar aquelas características mais adaptadas. E a teoria sintética vai combinar do Darwin mais algumas coisas, né? Então, vai pensar as mutações, né? Então, como com o tempo já foi se estudado melhor no século XX o que era o DNA de fato, né? Como que se dá a divisão celular. Então, isso fez com que pensasse, que entendesse o processo de mutação, né? Que são pequenas modificações na hora da divisão celular que podem dar origem a uma determinada característica, né? Algo diferente daquele indivíduo. E na hora da reprodução também é uma recombinação gênica, né, das características do pai com as características da mãe. Isso pode trazer uma nova característica também. Por exemplo, um tom de pele mais apropriado para uma determinada região que aquela pessoa vai sobreviver, né? E aí pensou no darwinismo também aparece a hereditariedade, então principais princípios genéticos mendelianos, daí vai vir os estudos de Mendel, né, que é outro cientista. E aí com isso pensou-se, né, na especiação, então origem de novas espécies a partir do isolamento geográfico, então naquela ilha específica eu tenho um determinado alimento, vai surgir uma determinada espécie, né? Ou simpátrica, que é quando tu isola uma parte da população para não se reproduzir com a outra parte. E aí, com o tempo, vai surgindo novas mudanças a partir dessas mutações, logo novas espécies. Então, a evolução também, a gente acaba estudando como que se origina essas novas espécies. Por que tem tantas espécies diferentes em relação ao passado, né, mais remoto do nosso planeta, em que existiria menos tipos de seres vivos. Sobre a atividade dessa semana, então tem um pequeno texto com 2 palavras para completar, né, com os termos que foram pensados antes dessas teorias, né, entre o fixismo e o evolucionismo. Aí vocês vão verificar ali qual que é mais coerente com a frase daquilo que a gente estudou. E a 2, o que a teoria sintética da evolução adicionou às ideias de Darwin e Wallace. Então, quais conhecimentos a mais que vieram para entender melhor como a evolução ocorre. Certo? Então, obrigada e até mais.